Oi, amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o vídeo dessa maquiagem. É uma maquiagem que eu fiz com uma paletinha brasileira da Belly Angel, que eu gostei muito, gente. Eu gostei muito dessa paleta. Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal e vem comigo conferir como foi que eu fiz essa make. Eu começo com a minha sobrancelha feita, a pálpebra está limpa. Eu vou aplicar um fixador, ok? De sombra da Ruby Rose, que eu tô testando ele, mas eu gosto muito desse fixador, que a minha parceira Cosméticos Bella me mandou pra mim. E eu gosto muito dele, gente. Ele tem uma consistência branquinha, ele é bem leve, ele não deixa a pálpebra pesada e ele é muito fácil de trabalhar. Eu espalho ele por toda a pálpebra, dou batidinhas para o produto se assentar. Eu vou mostrar aí a cor que eu vou usar. Eu vou começar primeiro com esse tom de manteiga, que é um tom bege de manteiga, e eu vou aplicar abaixo da minha sobrancelha, para poder dar o iluminado e me ajudar no esfumado. Essa sombra que eu tô usando, ela tem muitos tons, então por isso que eu tô mostrando para vocês qual é as cores que eu vou usar, porque ia ficar difícil de mostrar, porque ela tem muitos tons. Eu vou pegar um pincel de esfumar e vou melar ali nessa cor rosa. É um rosa frio, com fundo frio, que eu gosto bastante. É a cor mais vibrante da paleta. E eu aplico ali no canto externo, na diagonal. E depois que eu aplicar, eu vou começar a esfumar. Eu vou fazer uma maquiagem sem marcação, um esfumado sem marcação. Então, você tem que ter bastante paciência na hora de fazer esse tipo de esfumado, porque ele tem alguns passos, né? Então, você tem que ter uma mão bem leve. O segredo do esfumado é a mão, gente. Não é o pincel, não é a sombra, não é o primer, é a mão. Você tem que ter a mão bem leve. Então, eu aplico ali no canto externo e vou levando para o centro da pálpebra o restinho que ficou no pincel e vou esfumando aos poucos. Depois eu peguei um outro pincel de esfumar, sem sombra nenhuma, ele estava limpo, e eu vou dar um acabamento ali nas bordas para esse tom ficar ainda mais esfumado. Como se apagou um pouquinho, eu voltei para a sombra rosinha, né? Apliquei ali no canto externo e vou fazer o mesmo procedimento. Você vai repetir esse processo até você achar que tá bom. No meu caso, eu apliquei ali, escureci mais um pouquinho, levei ali no meio e continuei esfumando. Em seguida, eu pego esse tom, que é um tom de marrom. Ele não é muito avermelhado, mas ele é um marrom de transição. E eu vou aplicar ele ali, aonde eu não apliquei a sombra vermelha, a sombra rosinha avermelhada, quase ali até no cantinho interno do meu olho, mas eu ainda deixo um espaçozinho que eu vou aplicar agora a sombra clara. É a mesma sombra que eu apliquei abaixo da sobrancelha. Eu aplico e levo ela para dentro da outra sombra para poder criar um degradê e você não vê aonde é que começou uma sombra e terminou outra. Feito isso, eu peguei um pincel pequeno de esfumar e na sombra preta da paleta da Belly Angel, eu vou aplicar ele ali bem rente aos meus cílios para começar o esfumado. Se você quisesse parar antes, sem o preto, né? Antes você poderia parar, porque a maquiagem já estaria uma maquiagem mais leve. Mas eu quero escurecer, eu quero aprofundar. E eu acho muito bonito esse tipo de maquiagem com preto. Então, eu vou aplicar o preto. Depois que eu aplico o preto, eu volto pro pincelzinho de esfumar com um pouquinho de sombra. A primeira sombra que nós usamos do esfumado, que é a roxinha. Roxinha não, vermelha, rosinha. Vou esfumar, volto pro preto, esfumo mais um pouco e assim nessa sequência, sempre colocando preto e esfumando. Não esqueçam que preto não esfuma preto, entendeu? Você tem que sempre esfumar com uma outra sombra, ou marrom, ou a sombra que você tá usando. E eu vou esfumando até eu achar que tá bom. Para deixar esse preto no cantinho externo mais forte, eu peguei um lápis, né? Esse lápis é o lápis da Kiko. Tô aplicando ali rente aos meus cílios, fazendo um delineado. Você pode usar lápis, você pode usar delineador em gel, delineador líquido. Eu gosto de usar lápis porque eu acho mais fácil na hora de esfumar. Eu faço ali um delineado, não muito certo, não precisa de muito esforço. Vou delineando tudo e depois eu volto com um pincelzinho menor, com a sombra preta. Eu coloco ali no cantinho externo e vou esfumando essa sombra preta
com bastante paciência. Esse é outro passo que você tem que ter muita paciência, porque para o esfumado, para esse preto diluir, o esfumado ficar bonito, você tem que ter uma mão bem leve. Tanto que eu volto para um pincelzinho pequeno de esfumar, sem sombra, para poder esfumar esse preto e deixar ele bem dissolvido, para você não ver onde é que começa e termina o preto e as outras sombras. Voltei também para o pincel de esfumar para fazer esse esfumadão, né? Juntar todas as cores para dar esse degradê bonito, que é o que faz a maquiagem ficar bonita. Então tem bastante passo, mas eu sei que vocês vão conseguir. Peguei o delineador líquido e eu vou continuar ali o meu delineado, vou ajeitar o delineado ali no cantinho do olho, só no início do olho. Peguei o pincel pequeno de esfumar e eu vou fazer agora a parte de baixo. Tô esfumando tudo ali rente aos cílios, eu tô usando a sombra rosinha com vermelho. Depois voltei pro pincel pequeno de esfumar na sombra preta, eu vou esfumar rente aos meus cílios inferiores também, para dar uma profundidade e escurecer um pouco os cílios. E eu vou esfumando até eu achar que tá bom. Se você não quiser fazer esse passo, não precisa. Peguei o mesmo lápis que eu usei para fazer o delineado e vou passar ali por toda a minha linha d'água. Eu não borro, ok? Apliquei os cílios postiços e máscara de cílios em cima e embaixo. E o resultado foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. Eu finalizei a maquiagem, como vocês viram no início do vídeo, a pele, e ficou desse jeito. Eu também limpei ali abaixo. E é isso, meus amores. Um beijo.